o dia que me compararam com o pastor Marco Feliciano. Acredite, já cometeram essa gafe. Calma, eu posso explicar e defender a criatura. Acontece que eu comecei a pregar com 10 anos de idade. Nós estamos falando de 19 anos atrás. Ou seja, naquela época, o pastor Marco Feliciano era o pastor mais hypado da época. Talvez você conheça o pastor Marco Feliciano como deputado, mas acredite, cara, ele já foi um pregador que todo mundo quis imitar. E até hoje ainda é, né? Mas naquela época era insano o efeito Marco Feliciano. Naquela época a gente comprava DVD pirata, porque não tinha dinheiro para comprar DVD original, para poder assistir as pregações dele. E aí você imagina, né? Pregador pentecostal, mirim, um paletó e gravata, o que todo mundo pensou? Um Marco Feliciano. Confesso que quando me falaram pela primeira vez, eu não conhecia o pastor Marco Feliciano. Por quê? Porque eu fazia parte de uma igreja que dizia que não podia assistir televisão. Então, eu não assistia DVD, não tinha celular naquela época. Foi então que eu fui atrás, em meio de uma forma rebelde, fui assistir as pregações do Marco Feliciano e induzi a igreja inteira a assistir. Ou seja, fiz um pecado e levei todo mundo a pecar. Tô brincando, tá? Todo mundo sabe que isso não é pecado. Num primeiro momento, isso foi bem legal, porque eu fiquei muito feliz pelo elogio e pela comparação. O problema é que depois isso me gerou uma crise muito grande de identidade. Eu comecei a achar que as pessoas não me aceitavam como eu era, porque elas queriam que eu fosse alguém parecido com o pastor Marco Feliciano. Então comecei a imitá-lo. Nada contra o Marco Feliciano. Continuo admirando, acho um grande homem de Deus. O problema foi que eu não soube filtrar as informações que recebi. Se eu tivesse parado no pastor Marco Feliciano, beleza. O problema é porque eu comecei a imitar outras pessoas, porque eu achei que só o Marco Feliciano não bastava. Na verdade, eu caí naquela pilha que é comum no meio dos cristãos. Acha alguém que critica o cara, então você diz assim, fulano não presta mais porque foi criticado. Então vamos achar outro que todo mundo admira. Aí eu comecei a imitar uma galera. Samuel Mariano, Cláudio Duarte, Marco Feliciano, Silas Malafaia e quem mais você pensar na sua mente? Júnior Trovão, Gilmar Fiuza e muitos outros, de cantores a pregadores, comecei a imitar, porque eu achava que ninguém aceitava quem eu era, todo mundo queria que eu fosse alguém famoso, parecido com alguém famoso, agisse como alguém famoso. Isso me deu aquilo que eu queria, reconhecimento. O único problema é porque me tirou a minha identidade. Eu já disse aqui em uma live que às vezes Deus precisa que você passe por um momento de desânimo, de crise, para poder te levar a entender algo que ele não conseguiria fazer você entender em um momento legal. Foi então que em um momento de crise de identidade eu cheguei ao ponto de descobrir eu não sabia mais quem eu era. Eu já tinha imitado tanta gente que eu tinha perdido a minha identidade original. Nesse exato momento foi que eu percebi que a crise estava ficando forte. Então, eu decidi orar e pedir a misericórdia do Senhor. Graças a Deus, ele me socorreu a tempo. Só que, graças a essa experiência, eu aprendi algumas coisas e quero compartilhar com você. Antes, eu preciso te dizer que não é porque eu já consegui perceber que eu estava em uma crise de identidade que significa que hoje eu sei plenamente a minha. Ainda estou em fase de recuperação, mas graças a Deus já consegui sair dessa crise. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Com isso a gente vê que a comparação pode partir da gente, a gente querendo se comparar com os outros. Ah, é porque eu não tenho o carro do fulano, não falo como fulano, não me pareço com fulano. No caso dos crentes, não tenho unção como fulano, não canto igual fulano, não prego igual fulano, não sou famoso igual fulano. Agora, pense na mesma comparação. E se a mão se comparasse com o pé? Será que ela conseguiria pegar o copo d'água que mata a sua sede? E se o olho se comparasse com a orelha, você estaria vendo um menino bonito que nem eu na tela do seu celular? Mas calma que tem o segundo tipo de comparação. Mesmo capítulo 12 de Coríntios, só que dessa vez no versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Essa daí a gente chama de soberba, que é você se comparando com o outro para colocar o outro em lugar inferior. Tanto um tipo de comparação quanto o outro são errados diante de Deus. Não, meu amigo, você não precisa ser igual a todo mundo. Não, bonitão, todo mundo não precisa ser igual a você. Deus fez cada um com uma identidade original e é com essa originalidade que ele quer usar a sua vida. A frustração que você sente não é porque Deus não quer te usar, é porque você acha que Deus deveria te usar como usa o outro, deveria fazer na sua vida como ele faz na vida dos outros, e ele não vai fazer. Então, amor da minha vida, para o seu próprio bem, aprenda a ficar no seu devido lugar. No seu chamado, você é imbatível. Cumprindo o seu propósito, você é sem igual. Agora, quer ser derrotado fácil? Vá tentar usar a arma do outro. Vá tentar fazer igual o outro faz. Deus não te chamou para isso. Então, nessa hora, eu quero orar por você, para você ser livre do mal da comparação. Hoje em dia, com redes sociais, a gente se compara muito, mas a gente sempre fez isso. Desde a nossa infância, a gente é ensinado a se comparar. Frases como: o filho da fulana é tão comportado, o filho de ciclano é tão estudioso, o filho do outro abençoado é tão trabalhador, mas você tá aí é um morto de preguiça. Sim, te compararam, te ensinaram assim, e você não tinha entendimento. Mas agora você tem, então é a hora de você reagir. Como eu sempre digo, você não tem culpa da ferida que te causaram. Agora você tem total culpa se não buscar a cura para ela. Então, sem mais delongas, podemos orar? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar comigo. Senhor, em nome de Jesus,
Nós oramos pedindo que o Senhor venha nos libertar do mal da comparação, porque o Senhor não nos fez para a gente ser igual a todo mundo, para a gente querer se comparar às pessoas. A gente não é todo mundo, literalmente, a gente é único, o Senhor nos fez único. Então nos ajuda a viver de acordo com o teu propósito e com a tua vontade. Que nós sejamos livres do mal da comparação e que nós possamos viver a pessoa que está dentro do seu coração para nós. Seja conosco, nos abençoe e abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, já que tu está aqui, curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal para nos abençoar também. Deus te abençoe, valeu, seja livre da comparação em nome de Jesus. Amém.